Pessoal, de volta aqui para a gente falar de comunicação. Se você olhar para trás 10 anos, ela já estava nas tendências, que eu digo que são pendências, e que quase ninguém resolve. Comunicação segue sendo um desafio em boa parte das empresas do nosso país e gera alguns efeitos que muitas vezes dá mais trabalho para a gente no RH lá na ponta. Então, por que a comunicação ainda não chega na linha de frente? Onde que a gente está errando, onde a gente que não tá olhando, e o impacto disso lá no negócio, lá na ponta. Quanto a falta de comunicação causa erro, retrabalho, prejuízo de marca e todo o arcabouço que a gente vai entrar para falar quando a gente entra em comunicação. Para esse papo, o nosso convidado é o Eric Ramalho, CEO da Be Home Company, que está com a gente no RH Summit aí. Eric, bem-vindo ao RH Summit, tudo certo por aí? Tudo certo, Léo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Vamos lá, vamos bater um papo aí, vamos ver se a gente desmistifica, né, essa situação e traz algumas respostas aí para todo mundo. Eric, tem o povo do escritório e tem o povo da operação. Quando eu olho para a comunicação corporativa, eu, Léo, ainda vejo muito aquele retrato do pessoal que trabalha no computador, no prédio espelhado, aquela comunicação que está no corporativo, mas não chega na linha de frente. Eu não gosto muito do termo chão de fábrica, mas a galera que está na linha de produção, na loja, na área da saúde, a galera da logística, não chega nessa galera. O que que a gente está fazendo de errado que não chega a comunicação para essa galera? A gente ainda insiste em basear o nosso formato muito no corporativo para falar com as pessoas. Tá, vamos lá. Essa resposta a gente precisa distribuir ela em vários problemas e para vários problemas a gente tem que atacar várias situações. Primeiro ponto é que durante muito tempo, e isso não é uma coisa que perdura, tá? Tem muita gente já conseguindo corrigir esse viés. É que o RH, a comunicação interna do RH, ela historicamente ela foi feita por e para o corporativo, né? Então, se você pensa ali, sistemas de RH e a comunicação do RH, elas nasceram naturalmente com rituais dentro do escritório. Então, você lembra a comunicação interna há 15 anos atrás, era o quadro de Uhum. avisos na porta do elevador, né? E isso acabou, não tem mais o quadro de avisos dentro do elevador, mas ainda se conseguia manter esse raciocínio. Então, quando você imagina um mundo em que 80% da força de trabalho ela é deskless, para a gente não utilizar o termo chão de fábrica, é o quê? É aquela pessoa que não está sentada na frente do computador. Você precisa entender que o tempo dela útil para receber uma comunicação da empresa é muito mais curta. Porque ou ela está numa operação de uma fábrica, ou ela está numa operação de vendas, ou ela está numa operação de logística, ou ela está numa operação de entrega. Ela não está na frente do computador como 20%, que não é a maioria, está. Então, Uhum. por que, que ainda todo mundo se comunica como se estivesse no escritório? Porque ainda se tem essa falsa ideia de que informar é comunicar. Então, você precisa primeiro entender quantos por cento do meu público está fora do computador? Segundo, desse público, qual é o perfil demográfico, qual é o perfil etário desse público? Porque para cada perfil etário, demográfico e funcional, Léo, você tem um tipo de comunicação diferente. Então, a tua comunicação, ela é multimodal? Ela permite que você se comunique por vídeo, por foto, por texto, por áudio, porque cada um desses tipos de comunicados vão ser adequados para públicos diferentes. Você imagina, por exemplo, no grupo Moura, na baterias Moura, por exemplo, que Hum. você tem ali 80% que está fabricando componentes. Eles nem podem entrar com o celular na fábrica. Não adianta você dar a solução do aplicativo. Então, se você tem uma TV corporativa que está dando suporte a essas pessoas, e numa área de descanso você tem ali um aplicativo rápido e eficiente que vai dar as respostas para o que é importante para esse colaborador. Então, respondendo uma pergunta muito complexa, o problema nasce tempos atrás, onde a comunicação era feita de e para quem estava no escritório. Ao longo do tempo, foi se entendendo a importância de que a cultura empresarial ela fosse sendo permeada para toda a empresa, para incluir na Uhum. grande maioria das vezes a maioria da empresa, que é aquela força de trabalho que não está na frente do computador, e aí se entender
num processo natural de aprendizado, Léo, que não é simples, o que é que funciona para cada tipo e característica de comunicado. Então, para isso, tu tem que ter preparo de equipe e ferramental necessário. Tem que ter ferramenta de apoio Perfeito. para isso. E para concluir, para não me alongar muito nisso, não lutar contra uma maré. Por exemplo, muitas vezes se demonizou o uso do WhatsApp como ferramenta de comunicação. Ela não é propriamente e não deve ser uma ferramenta de comunicação, mas ela pode ser uma excelente ferramenta de gatilho, de chamada do colaborador para aquela comunicação que vai estar realmente publicada dentro de uma plataforma que vai controlar o acesso desse comunicado e auditar quem leu e quem não leu. Perfeito, ótimos pontos que você traz aí desse histórico que a gente tem de comunicação no mercado. E aí onde que a comunicação quebra na prática e onde que esse ruído impacta diretamente quando a gente está falando da execução, da produtividade, que erra, gera mais retrabalho, gera outras situações. Onde que está quebrando a comunicação hoje dentro dos clientes que vocês atendem, da visão de mercado que a BeHome tem também? Veja, a gente tem 4 pilares clássicos para que haja essa quebra, tá? Os 3 principais, o canal que não chega. Como esse canal não chega? É você ter, de repente, o modal que você está utilizando, seja o aplicativo, seja qualquer tipo de ferramenta que você está utilizando, que ela, de alguma forma, ela não está, não é usual, ela não é prática, ela não é ágil, não é rápida, para que o colaborador use na ponta. Vamos lembrar de novo, se comunicar com o escritório é fácil. Se Uhum. comunicar com a força de trabalho que está fora de um computador, da frente do computador, é mais difícil. Basicamente, o canal de comunicação que você tem com esse colaborador é o próprio aplicativo ou uma TV corporativa. Então, o canal ele tem que existir. Então, você tem que ter um veículo rápido para entregar isso. O segundo ponto, a linguagem. Muitas vezes, as áreas de comunicação interna e RH das empresas não têm o fit de linguagem que aquele comunicado precisa. Então, se você vai dar fazer um comunicado de uma mudança de um plano de saúde, ou se vai fazer uma mudança de um procedimento que vai impactar todo mundo, o tipo de linguagem tem que ser adequado. Então, muitas vezes se erra e se causa mais ruído com a comunicação do que sem ela, tá? Terceiro, que é muito importante, o tempo. Não adianta você se comunicar com as pessoas e esse comunicado chegar antes do WhatsApp paralelo. Então você tem que ter uma ferramenta que seja ágil para entregar essa comunicação e prática, e que ela seja o ponto da verdade da comunicação da empresa. Eu falei que eram 3 pontos, e agora o último ponto, que é o talvez assim, o mais importante para quando você pensa em comunicação interna. Essa ferramenta, ela é importante para o colaborador, porque esse é o ponto-chave da comunicação interna. Existe uma grande barreira das empresas em fazer com que a cultura que é disseminada na comunicação interna ela seja relevante para o colaborador. E, historicamente, você vai ter um perfil de colaboradores que não importa como você se comunique, o colaborador ele não tem interesse com aquele comunicado. E aí eu posso, depois a gente entrar em outros méritos de como engajar esse cara. Mas Uhum. esse colaborador, você não vai chegar nele, porque não é interessante para ele. E existe aí uma outra parte dos colaboradores que naturalmente se engajam com a cultura da empresa. Esses são mais fáceis. Mas você precisa resolver esses 66% que realmente, historicamente, não se interessam por comunicação, seja qual for o modal que você use. Você traz um bom ponto, eu queria complementar aqui o ponto que é descobrir qual que é a sua população. Eu falo muitas vezes para o RH sair da sala e ir lá conhecer um pouco, visitar a operação, saber o que está acontecendo. E muitas vezes uma pequena pesquisa, uma pequena volta que você faz pela linha de produção, pelo centro de distribuição ou pela área operacional da sua empresa, você vai descobrir onde que eles consomem informação, qual o formato que atende. Exatamente. Não é Exatamente. o que funciona para você, é o que funciona para ele. Não é impositivo. No escritório, como você falou, e-mail. No escritório o quê? A gente tem e-mail, tem a TV corporativa que pode estar ali, tem o telefone e tem o WhatsApp.
na linha de produção você já corta muita coisa disso. O que que Muito. funciona para eles? Então vai lá entender, vai parta do princípio que você precisa virar a chave, entender o que funciona para eles, para depois você definir o canal de comunicação e não o contrário, que é o que você acha, chega lá na ponta, ninguém lê, não adianta e isso vai gerar mais retrabalho para todo mundo, né. Olha, eu posso dar uma dica aqui de US$ 1 milhão em como solucionar um problema, uma parte do problema de comunicação interna, quando você tem uma empresa, por exemplo, de 1.000 colaboradores espalhadas em 7 cidades, estados. Difícil, Léo, você conseguir de fato ir a campo e de fato saber tocar naquelas pessoas e entender o que funciona. Tem uma coisa que é chave para que sua comunicação interna ela realmente chegue. É você não fazer um projeto de comunicação interna. Uhum, Como? Não fazer um projeto de comunicação interna é você não lançar um aplicativo de comunicação interna. Você precisa pensar que o aplicativo que você vai entregar para aquele colaborador, ele vai fazer muito mais do que comunicação interna. Aí você começa a virar o jogo. O que é que o colaborador que está na operação, que está na linha de chão de fábrica, precisa para o dia a dia? Ele precisa solicitar uma segunda via de um crachá? Ele precisa fazer um treinamento, que esse treinamento vai valer pontos para uma avaliação de desempenho, e essa avaliação de desempenho vai colocar ele num outro patamar de salário? Ele vai precisar fazer a resposta de uma pesquisa, em que essa pesquisa ela está gamificada, e por ela estar gamificada, os primeiros 10 colaboradores vão ganhar, de repente, uma passagem, ou uma TV, ou um celular. Então, você precisa trazer interesse e resolver problemas reais do colaborador para que ele tenha interesse de acessar esse aplicativo e a comunicação venha a reboque. uhum, Essa é a grande chave de virada para que você tenha uma plataforma de RH que atenda o seu objetivo de comunicar. Tu entendeu como a gente vira o jogo? Tu uhum, entendeu que tu precisa entregar para o teu colaborador soluções de problemas reais. Porque a comunicação interna é um problema real dele e da companhia. Mas passa mais desapercebido, muito mais hoje em dia, na cultura que temos de nos informar por títulos de matérias. Então, assim, hoje em dia, muita gente, e não é só na comunicação interna, mas até em notícias do dia a dia, você se informa pelo título. Então, se o teu colega do lado fala, ó, oh, a gente teve uma mudança na diretoria de operações, agora saiu fulano, entrou fulano, a informação já deu para ele. Essa pessoa já não vai mais entrar, se ela não for um pouco curiosa e se não impactar um pouco a vida dele, ela não vai abrir o aplicativo para ler aquela matéria toda, comentar e curtir. Ela já se informou daquilo ali. Mas, uhum, se ele precisa entrar ali para solicitar um novo fardamento, ele vai clicar naquela notícia, a reboque. Tu está entendendo uhum. como se vira esse jogo? Serviço. É, Tu tem que uhum, sempre pensar que teu projeto de comunicação interna, ele não é que ele tem que, mas ele pode estar alavancado por serviços adicionais e diminuir um problema também, Léo, que é grande nas empresas. Ter que dizer ao colaborador que ele tem que, para interagir com as necessidades da empresa, ter 3 ou 4 ou 5 apps. Isso também é um problema uhum. grande, Perfeito. real. Perfeito, acho que, tem um ponto que eu falo muitas vezes, até para uma pesquisa de clima, para a pessoa responder aquela pesquisa, se não tem utilidade para ela, ela não vai responder ou ela vai responder de qualquer jeito. Quando a gente fala de comunicação, e se não for útil para ela não vai abrir, ela não vai acessar, ela não vai olhar. Da mesma forma, e aqui é um ponto que eu vou puxar um pouquinho fora da pauta, Eric, mas Fica à visita seu time vontade. de marketing, vai entender um pouquinho do que eles fazem. Você tem aplicativos no seu celular que você recebe notificações também. Algumas você ignora, algumas você abre e Exatamente. algumas você clica e compra. A lógica para a comunicação interna também é muito em cima disso. O que que é útil? O que que desperta essa atenção? Então é aprender um pouquinho também do marketing para navegar com essa comunicação, para que ela potencialize a quantidade de gente que está lendo. Então precisa, acho que do ponto que o Eric trouxe é incrível, porque é tornar aquilo útil.
As pessoas hoje elas não questionam muito a questão da comunicação, mas é o porquê e para quê. Ela quer saber para que Claro, aquilo está no celular dela. Para que ela vai baixar claro, aquele aplicativo, um celular que às vezes claro. ela já nem tem memória, né. Exatamente, exatamente. E te diria mais, Léo, temos que quebrar, paradigmas que funcionam para a vida pessoal da vida corporativa. Exemplo, Uhum, o primeiro erro de uma área de comunicação e RH interna é tratar o indicador de leituras de notícias como um indicador primário do teu sucesso. Veja, isso é parcialmente um sucesso. Por que que eu quero dizer com isso? O grande ponto de você ter uma plataforma de comunicação interna, que pode ofertar outras coisas, mas principalmente quando a gente está falando de comunicação interna, é você ter um local único da verdade da empresa, uhum, do comunicado da empresa. Então, nada pode estar fora dali. Porque a partir do momento que você põe aquela mesma informação numa plataforma como a Bihome e também coloca a mesma informação em uma outra plataforma acessória, você já enfraqueceu. Porque você deu dois caminhos para chegar no mesmo canal e fatalmente você vai perder indicador. Então você primeiro centraliza isso num canto só. Segundo, aquilo é o catálogo histórico da tua empresa. O que quer dizer que o comunicado que eu fiz hoje, daqui a um ano, ele está lá. Então, se eu coloquei esse comunicado hoje e 10% da minha empresa leu, tudo bem. O importante é que ele esteja lá, para ser uhum, encontrado, para ser mapeado. E tem mais. Com o advento dos agentes de inteligência artificial, como por exemplo o Bihome, existe e entrega para o colaborador, quando um colaborador ele vai lá no agente e pergunta alguma coisa, aquele material de comunicação interna é base de conhecimento para que o agente dê a resposta certa para ele. Então, cada vez mais, a gente está deixando de pensar no ROI da comunicação interna pelo Google Analytics, que são leituras unitárias, e entender como base de conhecimento. É claro que o mundo ideal é que a gente tenha ali aquele vídeo publicado, aquela enquete publicada, o podcast publicado, que seja visto por 80, por 90% da empresa. Mas se você coloca essa métrica para você e apresenta ela para a sua empresa, você tem grande chance de se frustrar, porque a realidade da empresa não é essa audiência em geral. Pode ser, se você, como eu falei, agregar serviços e funcionalidades. Mas o mais importante é, além de ter uma base histórica, gerar base de conhecimento para a empresa, para dar respostas corretas, para propor ideias corretas. No momento que você for publicar uma nova no comunicado de festa de São João, que você já publicou no ano passado, é a plataforma te dizer, olha, ano passado isso aqui funcionou e isso não funcionou. Faz diferente aqui para esse caminho. Entendeu? Então, assim, tem uhum. muita coisa de educacional que o próprio RH precisa entender e mudar a cabeça sobre audiência, sobre relevância e sobre importância das comunicações. Mas, claro, ainda temos o problema que começamos na primeira pergunta. Como fazer chegar lá no cara da ponta, que está dirigindo o caminhão, que está montando o equipamento, que está carregando a caixa. Tudo o que eu falei é válido. A gente quer que Uhum. eles leiam. Mas existem formas de a gente fazer com que eles leiam. Vejam, respondam. Perfeito, exatamente. Acho que a gente deu uma volta muito grande, mas chegando num ponto na volta de entender comportamento como um todo, mas a gente chega num ponto que a gente tem que ter muito conhecimento para preparar isso tudo para que chegue lá na ponta. A gente compreender comportamento, a gente compreender linguagem, a gente compreender cenário, que é o que a gente precisa saber ler para entender como que eu atinjo aquele colaborador. E no final da história, a gente está falando de resultado de negócio. E não só de enviar Sim, informação, fazer disparo de sim. coisas que a gente não tenha histórico e que não gera impacto nenhum, que muitas vezes eu vejo só mandando e não tenho uma preocupação com o impacto daquilo. Então como que eu transformo isso em impacto de negócio agora também, Eric? Veja, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: cada vez mais a gente está se transformando
enquanto ser humano que interage com o produto digital. E isso é invariável para qualquer camada etária e, e realmente assim permeia qualquer camada funcional. Então, cada vez mais a gente quer ter a informação mais objetiva na nossa frente e a gente quer procurar menos. Isso é um fato. Então, imaginar que você pode publicar essas comunicações, você pode fazer com que essas comunicações elas estejam num local unificado e entregar para o colaborador a facilidade de que ele possa simplesmente interagir com a plataforma fazendo as perguntas do que interessa para ele. Uhum. Porque aí, porque aí, por mais que o teu comunicado ele não esteja da forma como aquele colaborador esperava, um agente que vai responder com o feeling do que é aquela faixa etária vai entregar aquele comunicado sem perda do jeito correto. Mas se a gente pensa, na verdade, em alavancagem grande, a gente tem que pensar o seguinte, Léo, é que a importância de se mostrar que a empresa ela dá valor à cultura, ela começa lá no recrutamento do colaborador. Então, pensa no que eu estou dizendo. A plataforma que vai se valer da comunicação interna, que vai mostrar para esse colaborador que comunicação interna e cultura é importante na empresa, ela nasce no dia que ele está fazendo o recrutamento e seleção. Naquele momento, ele acessa um portal daquela plataforma, ele faz o recrutamento, ele passa pelo processo de seleção, vai receber um link para que ele tenha o processo de admissão digital e já lá ele já está recebendo o impacto da comunicação. Já lá ele já pode fazer parte de um processo de gamificação. Em que, por exemplo, imagina um caso muito real. Está se abrindo uma fábrica nova, uma planta nova, precisa colocar 1.000 pessoas ali. Nesse momento, Léo, você pode fazer um processo de gamificação na admissão digital para que as pessoas mais engajadas na comunicação, entre as que estão sendo contratadas, as 10 primeiras, podem ganhar um prêmio. Então, Uhum. você resolve muitos problemas quando você pensa na solução do RH de ponta a ponta. Desde a admissão, do processo do onboarding, fluxos de solução de procedimentos dentro da empresa, dentro de um único local. Então, ou seja, tudo que tu vai precisar para resolver teu problema está aqui dentro. E a partir daqui, não perca o que tem de comunicado aqui, porque ele, de repente ele pode estar num processo de gamificação e tu pode ganhar prêmios por isso. No fim, a grande resposta, Léo, é que o RH deixa de ser custo. E na Uhum. cara do CFO ele passa a virar investimento. Porque ele muda o posicionamento dele. Como defender um investimento em um produto que vai te dar, no final das contas, leitura, de visualização de vídeo ou resposta de enquete? Agora, se tu estás centralizando a vida do cara num canto só e resolvendo várias coisas, tu começa a mudar essa cara, esse Uhum. posicionamento da empresa. Perfeito, acho que finalizando o papo deu para anotar muita coisa aí, né, gente? Caderninho aí tá com algumas coisas para fazer lição de casa, para entender como é que tá o fluxo de informação, como você tem se comunicado, talvez uma reflexão não tão agradável de que você está pensando da forma que você consome, não da forma que as demais pessoas da sua empresa consomem. E também aqui em cima vai estar o link do BeHome para você conhecer um pouquinho mais das soluções, do que eles podem te ajudar a resolver vários problemas e melhorar a comunicação interna, que gera tantos outros problemas que a gente tem de desalinhamento, de erro, de retrabalho, desengajamento, entre outras coisas que a gente pode entrar aqui. Eric, obrigado pelo papo aí, obrigado pela colaboração e em breve a gente se encontra por aí. Galera, eu volto já já com mais um conteúdo aqui do RH Summit. Até mais.